Vamos aos nossos destaques de hoje. Alterações na votação do conclave. Atlético empata pela Copa do Brasil contra o Maringá. Desemprego aumenta no Brasil no primeiro trimestre deste ano. Belo Horizonte tem previsão de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada e rápida. Mínima de 16,2 graus e a máxima prevista de 23 graus. A umidade relativa do ar está em torno de 70%. O repórter João Eduardo Santana traz atualizações sobre a votação do conclave ao vivo da redação. Boa tarde, João. O que mudou sobre a eleição? Oi, Júnior Brasil, boa tarde para você, boa tarde, Niquele, confirmando a hora 12h04, a você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, Rádio Cultura, o nosso abraço fraterno e o agradecimento. Júnior, mudanças principais no conclave. O número de votantes de cardeais eleitores mudou e esse número foi confirmado pela Igreja. Passamos de 135 para 132 cardeais aptos a elegerem o novo Pontífice Romano a partir do próximo dia 7 de maio, na Capela Sistina, no Vaticano. Isso porque dois purpurados, dois cardeais, já afirmaram que não conseguirão chegar à Basílica de São Pedro por conta de problemas de saúde. Entre eles, o cardeal arcebispo de Valença, na Espanha, Antônio Canziares, além de um bispo da Bósnia-Herzegovina. Esses dois não poderão participar por uma questão de saúde. Já o cardeal Giovanni Ângelo Bettil, ele optou por não insistir em sua participação no conclave. Isso porque ele é cardeal, ele pode, pelo estatuto, ser eleitor. Contudo, ele foi afastado pelo Papa Francisco, que deixou por escrito, antes de morrer, que não queria que o cardeal Bettil participasse do conclave que o sucederia. Isso por conta de acusações, das acusações em relação a problemas no Vaticano, inclusive por uma compra suspeita de um apartamento em Londres. Então, a orientação que o Sumo Pontífice Francisco deixou para a Igreja é que ele não participasse do conclave futuro. Lembrando que são necessários 2/3 de todo o colégio para que o pontífice seja eleito. Então, 2/3 de 132 eleitores, 89 cardeais, terão que votar no mesmo nome e esse nome será aclamado como sucessor de Pedro, o novo pontífice da Igreja Católica. Quer saber mais sobre o conclave? Siga a gente nas redes sociais, @TV Horizonte Oficial, @Rádio América Oficial e também siga a gente em nossa conta oficial no YouTube. De volta com vocês no estúdio. É isso, João. Muito obrigada pelas informações. Agora, Newton Lopes chega com as informações de como ficam os serviços à população nesse feriado do trabalhador. Neste feriado dedicado aos trabalhadores, dia 1º de maio, o transporte coletivo em Belo Horizonte vai circular com frota reduzida e horários habituais de feriados. Já na sexta-feira, dia 2, o quadro de horários será de dia atípico. Não haverá coleta de lixo domiciliar nesta quinta-feira. Todos os serviços de limpeza vão funcionar normalmente na sexta-feira. O Jardim Zoológico vai funcionar entre 8 da manhã e 5 da tarde. Abrigos e casas de passagem terão funcionamento normal. Os CRAS, Centros de Referência de Assistência Social, ficarão fechados até domingo. Unidades da FEMIG, como João 23 e o Risoleta Neves, vão atender normalmente, assim como o Odilon Beres, o SAMU e as UPAs. Os postos de saúde vão ficar fechados somente no dia do feriado. As unidades do restaurante popular vão servir alimentação apenas para moradores em situação de rua amanhã, já na sexta vão funcionar normalmente. O Mercado Central estará aberto entre 8 da manhã e 1 da tarde na quinta e tem funcionamento normal nos outros dias do fim de semana. Repórter Newton Lopes. Obrigado, Newton. Prefeitura de BH abre mais leitos pediátricos para atender casos de doenças respiratórias. Os detalhes com a repórter Letícia Bessa. A Prefeitura de Belo Horizonte abriu 30 novos leitos de enfermaria pediátrica para reforçar atendimento durante o período de alta incidência de doenças respiratórias. São 20 leitos do Hospital Odilon Berens e 10 no Hospital da Baleia. A ampliação de leitos integra as ações do Plano de Enfrentamento das Doenças Respiratórias da Prefeitura, que é ativado de acordo com o aumento na demanda. Neste momento, segundo o Executivo Municipal, aumentou o número de solicitações para internações hospitalares entre crianças menores de 1 e até 4 anos.
A Prefeitura lembra que os centros de saúde e as 9 UPAs do município estão preparadas para atender pessoas com sintomas respiratórios. Outra opção é a teleconsulta para quem tem sintomas leves, como resfriados, diarreias, vômitos, suspeita de infecção urinária ou dores articulares, por exemplo. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. O agendamento deve ser feito no portal da Prefeitura, pbh.gov.br. Repórter Letícia Bessa. Obrigada, Letícia. Prefeitura amplia vacinação contra a gripe em Belo Horizonte. Os detalhes com a repórter Janaína Regiane. A partir desta quarta-feira, a vacinação contra a gripe vai ser ampliada para toda a população a partir de 6 meses de idade. A imunização passa a valer para todas as pessoas da capital que ainda não tenham recebido a dose. O imunizante pode ser encontrado em todos os 153 centros de saúde da cidade, no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e em 7 postos extras. Desde o início da campanha contra a gripe, já foram aplicadas mais de 200 mil doses da vacina. Para se vacinar, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF e o cartão de vacinação. Importante lembrar que não há contraindicação para a aplicação de outras vacinas no mesmo dia da vacina contra a gripe. Lembrando também que nesta quinta-feira, dia 1º, Dia do Trabalhador, não haverá imunização. A vacinação vai ser retomada normalmente na sexta-feira. Os endereços e horários de funcionamento podem ser consultados no pbh.gov.br. Repórter Janaína Regiane. Obrigado, Janaína. 190 mil pessoas devem passar pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em Confins neste feriado do trabalhador. O movimento este ano deve ser 9% maior do que verificado no mesmo período de 2024. Foram abertos 64 voos extras para atender os passageiros com destinos a Porto Seguro, Rio de Janeiro e Salvador, as cidades mais procuradas pelos viajantes, segundo a administração do aeroporto. Na rodoviária de Belo Horizonte, o movimento também será maior do que o do ano passado. Cerca de 102 mil passageiros devem passar pelo terminal até domingo, 15% a mais que em 2024. Para atender a demanda dos usuários, 92 partidas extras foram programadas. Os destinos mais procurados estão no litoral capixaba, fluminense e paulista, além de municípios do interior mineiro, como Sete Lagoas, Divinópolis, Governador Valadares, São João del Rei, Ouro Preto, Juiz de Fora e Ipatinga. Uma nuvem de cimento tomou conta da rua Fernandes Tourinho, uma das mais movimentadas da Savassi na região centro-sul de Belo Horizonte. De acordo com a Somatos Engenharia, construtora responsável pela obra, durante a operação de recarga de argamassa nos silos de canteiro, houve o desprendimento da tampa superior do caminhão. Este fato provocou a liberação de muita poeira na via pública, atingindo alguns veículos e estabelecimentos vizinhos. Não houve vítimas e nem danos estruturais. Um incêndio no galpão assustou moradores da cidade de Igarapé, na Grande BH, durante a madrugada desta quarta-feira. O local, que fica no bairro Nossa Senhora do Carmo, estava repleto de materiais recicláveis. A origem das chamas ainda é desconhecida. O galpão estava fechado e ninguém se feriu. 2 autobombas e um caminhão-pipa foram utilizados pelo Corpo de Bombeiros no combate ao fogo e 7 militares foram empenhados para a ocorrência. Uma dica importante: bombeiros recomendam o uso de cinto de segurança em campanha na rodoviária de BH. Quem volta ao nosso jornal com as informações é o repórter Nilton Lopes. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais promove ação preventiva na rodoviária de Belo Horizonte nesta véspera de feriado, das 5h30 da tarde às 7 da noite. Nesse período, os bombeiros estarão em um ponto base no terminal, orientando viajantes quanto a cuidados básicos durante o trajeto e lembrar informações importantes no ato da contratação do serviço de transporte rodoviário. O motivo, segundo a corporação, é que as estradas mineiras registraram graves acidentes envolvendo ônibus de viagem nos últimos meses. Só nas últimas ocorrências atendidas, nas cidades de Teófilo Otoni e Araguari, somaram 50 mortes.
Repórter Newton Lopes. Obrigada, Newton. Polícia faz operação para inibir furto de motocicletas na região norte da capital. As informações com o repórter Giovanni Rodrigues. O 13º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais realizou hoje o lançamento da Operação Moto Segura. É uma ação estratégica focada na proteção do patrimônio de quem contribui diariamente para o desenvolvimento da nossa sociedade. Segundo o chefe da sala de imprensa e capitão da Polícia Militar, Rafael Veríssimo, essa operação tem a finalidade principal de prevenção de crimes de furtos em relação às motocicletas. A polícia também vai trabalhar dentro da metodologia de repressão qualificada. Em relação às atividades preventivas, inicialmente a gente cita aqui que serão realizadas diversas blitz policiais, onde a Polícia Militar vai estar fiscalizando toda a situação de legalidade em relação ali à condução dessa motocicleta, bem como também com a perspectiva de alcançar ali infratores que estão com a motocicleta de maneira ilegal, produtos de crime, de furto e de roubo, para a gente poder fazer essas apreensões. Além disso, ainda nas atividades preventivas, a polícia visitará comerciantes, locais com maior fluxo de motociclistas, de condutores, para a gente fazer no tete-a-tete ali essa orientação de dicas de segurança. Então a gente aproveita o espaço aqui para reforçar o condutor das motos que utilizem o máximo possível de dispositivos de segurança, de travas mecânicas ali na manete, no disco, e também tem ali a consciência de onde estacionar essa moto. Então medidas de autoproteção também impactam de maneira muito positiva para a gente evitar esse tipo de delito. O capitão ainda ressalta que a segurança pública é construída em conjunto com a sociedade e que a proteção do trabalhador é uma prioridade. Repórter Giovanni Rodrigues. Obrigado, Giovanni. Polícia Rodoviária Federal inicia operação especial para o feriado do Dia do Trabalhador. Destaque da repórter Milene Alves. A Polícia Rodoviária Federal reforça o policiamento nas rodovias federais de todo o Brasil neste feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio. A Operação Dia do Trabalho segue até às 0 hora do domingo, dia 4. A corporação direciona o esforço de fiscalização para trechos mais propensos a ocorrências de trânsito, com foco especialmente no excesso de velocidade e na direção sob influência de álcool. Também neste feriado, veículos de carga ficam restritos de circular em rodovias de pista simples. Já nesta quarta, dia 30, veículos pesados podem trafegar apenas das 4 da tarde às 10 da noite. No feriado desse dia 1º, a circulação em pista simples será apenas das 6 da manhã ao meio-dia e na sexta, dia 2, das 4 da tarde às 10 da noite. As mudanças fazem parte da operação especial de feriado da Polícia Rodoviária Federal. Repórter Milene Alves. Obrigada, Milene. No próximo bloco, o Atlético empata contra o Maringá pela Copa do Brasil e continuam as investigações da Polícia Federal sobre o escândalo do INSS, 12h16. O Atlético empatou em 2-2 com o Maringá pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil na noite dessa terça no Paraná. É o terceiro empate consecutivo do Galo, que não fez um bom jogo. O Maringá reclamou bastante de um pênalti não marcado pela arbitragem no segundo tempo. O Galo teve muitos desfalques e os gols da partida foram marcados por Maranhão e Fausto Vera para o Maringá e pelo lado do Atlético, Igor Rabelo e Hulk. O jogo da volta está marcado para o dia 21 de maio, provavelmente na Arena do Galo. E agora as atenções do time se voltam para o Brasileiro contra o Juventude em Caxias do Sul na próxima segunda. O Vila está na terceira posição da Série B do Brasileiro. O Cruzeiro está em compasso de espera para o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil no Mineirão. A partida é contra o Vila Nova nessa quinta às 9h30 da noite. O técnico Léo Jardim pode contar com um reforço para o jogo. O lateral William, que voltou a treinar e pode ser relacionado. Quanto ao Dudu, o Cruzeiro liberou o jogador das atividades e com isso ele não treina mais na Toca. A decisão tomada pela diretoria é válida até que ocorra uma reunião para definir a saída e para qual clube o jogador deve ir.
E hoje é aniversário do América, que foi fundado no dia 30 de abril de 1912. O clube comemora 113 anos de vida. O Rede Notícia dá os parabéns ao América por essa data tão especial. Agora o repórter Giovanni Rodrigues volta ao Rede Notícia para falar sobre o metrô de BH, que não terá mais bilheterias físicas nas estações. A partir do dia 6 de maio, terça-feira, usuários do metrô das 19 estações vão poder pagar o valor da passagem diretamente nas catracas por aproximação de cartões de crédito ou débito e ainda nos terminais de autoatendimento por Pix, cartões de crédito, débito, além de cédulas ou moedas ou pelo aplicativo BPay. De acordo com o revisor de texto Luiz Augusto, a automação vai facilitar a vida das pessoas. Eu acho que está bem avançado e está bem prático para o usuário. Está bem bacana mesmo. O pessoal está de parabéns. Segundo o gerente de operações da Metrô BH, Franklin Coelho, o motivo das mudanças é garantir mais praticidade e autonomia aos clientes. A evolução do mundo nos pede isso hoje em dia, né? De maneira que a gente diminua as filas nas estações, né? Torna um conforto para os nossos clientes, de maneira que eles possam vir até o autoatendimento e colocar os seus créditos, seja por dinheiro em espécie, né, que a gente está deixando de fazer isso nas bilheterias, para fazer nas máquinas de autoatendimento. E a questão da modalidade do nosso cartão de débito, de crédito, vai ser usado também nessas máquinas de autoatendimento. E a passagem unitária não será mais vendida nas bilheterias do metrô. Também a partir do dia 6 de maio, haverá recarga de cartões de integração BH Bus e Ótimo exclusivamente nas bilheterias do metrô de segunda a sexta-feira, exceto feriado, das 5h15 da manhã às 11 da noite, em apenas 7 estações: Eldorado, Gameleira, Carlos Prates, Lagoinha, Central, Santa Efigênia e Minas Shopping. Nas outras estações, não haverá recargas de cartões de integração. Nesses casos, devem ser feita a recarga online pelos aplicativos da BH Bus e do Ótimo. Repórter Giovanni Rodrigues. Obrigado, Giovanni. Minas Gerais concluiu hoje a terceira fase da triagem ampliada do teste do pezinho. A repórter Erlaine Grace esteve na coletiva de imprensa e conta os detalhes. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Nikele, e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. Esta fase marca aí passa a detectar 60 doenças raras em recém-nascidos, e esse é o maior número entre todos os estados brasileiros. Esse anúncio foi feito hoje aqui na cidade administrativa com a presença do governador Romeu Zema e de outras autoridades da saúde. Além disso, foi confirmada também a ampliação de rede de cuidados às doenças raras com novos centros de referência e serviços especializados. O governador Romeu Zema esteve na coletiva de imprensa, ele falou sobre o investimento e também sobre o avanço nos tratamentos em todo o estado. Vamos acompanhar. Minas Gerais é o primeiro estado do Brasil a fazer teste do pezinho expandido. Deveria ser o último pelas dificuldades que nós temos. O estado com o maior número de municípios em dificuldades financeiras, mas nós estamos aqui entregando hoje esse compromisso que eu assumi em dezembro, com investimentos de 64 milhões de reais, com um convênio com a UFMG, que realiza os testes laboratoriais. O secretário de Saúde, Fábio Baquerete, explicou as logísticas, para que esses tratamentos alcancem todo o estado. Vamos acompanhar. Cada momento do diagnóstico, as crianças, por exemplo, das doenças que precisam de eles receberem fórmulas nutricionais, elas continuam recebendo fórmulas e a quantidade vai aumentando quando as crianças vão crescendo e novas crianças vão tendo diagnóstico. Então esse é um crescimento que vai acontecendo no tempo. Então, além de todo o processo, como o Marcelo falou, de a gente garantir o diagnóstico, temos que garantir que o NUPAD vai fazê-lo agora, a dispensação dessas fórmulas e dos medicamentos, que muitas vezes são manipulados, das fórmulas manipuladas. Então, a política pública pactuada é algo que mesmo com a nossa saída, falo de mim, falo do governador, falo
do Marcelo, ela está pactuada com os municípios, ou seja, na nossa LOA, no nosso orçamento anual, tem um recurso garantido para essa política. A expectativa agora é que essa estrutura chegue a todos os municípios de forma igualitária. Volto com vocês. Obrigada, Erlaine, pelas informações. O desemprego no Brasil aumentou 0,8% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o índice apurado nos 3 últimos meses de 2024. Atualmente, 7.700.000 pessoas estão sem ocupação no país. Segundo o IBGE, o aumento do desemprego para 7% da população é sazonal, já que muitos empregadores demitem funcionários temporários contratados no período do Natal. O levantamento divulgado hoje revela que, apesar da alta neste início de ano, foi a menor taxa de desocupação para um trimestre encerrado em março. Desde 2012, o IBGE também aponta que o rendimento médio dos trabalhadores bateu recorde no período ao atingir o valor de R$ 3.410. Os projetos de revisão salarial dos servidores do Judiciário e outros poderes foram aprovados em segundo turno no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Os índices variam entre 3,69% e 16,02%. As aprovações aconteceram em um dia em que os deputados aliados de Zema votaram para derrubar emendas da bancada de oposição que tentavam estender o reajuste de 5,26% dos profissionais da educação para outras 18 categorias do funcionalismo. Sindicatos e servidores de várias categorias tentaram pressionar os deputados governistas e gritaram palavras de ordem durante toda a votação. No entanto, mesmo com os protestos do funcionalismo, as 4 emendas apresentadas pela oposição e pelo deputado Sargento Rodrigues do PL, que eram defendidas pelos sindicatos, foram derrotadas. O texto original de autoria do governador Romeu Zema do Novo foi aprovado por 56-0, com exceção de emendas e destaques. O aumento para os professores foi votado em primeiro turno e passará novamente pelo plenário da Assembleia. Já o aumento das demais categorias aprovado em segundo turno segue para a sanção do governador. Leilão pode definir hoje a nova concessionária da BR-040 entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro. O destaque é da repórter Letícia Bessa. A partir das 14h desta quarta-feira, dia 30, será realizado o leilão de concessão da BR-040 no trecho que liga Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, ao Rio de Janeiro. São quase 220 quilômetros de rodovia, com previsão de investimento na ordem dos 8 bilhões e 800 milhões de reais. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, adianta que a proposta inclui obras de duplicação, faixas adicionais e conclusão da nova subida da Serra de Petrópolis. Ainda segundo a agência, o critério para a escolha da concessionária será o maior desconto sobre a tarifa de pedágio prevista em edital. O leilão será realizado na sede da B3, em São Paulo. Repórter Letícia Bessa. Obrigado, Letícia. Termina a primeira parte do Rede Notícia e você acompanha a segunda parte com dicas importantes para quem vai viajar nesse feriado. Acompanhe as nossas redes sociais no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Até breve. Até amanhã. Olá, boa tarde, 12h32, este é o Rede Notícia Entrevista, o momento de todas as tardes, onde nós falamos sobre os assuntos que estão em pauta em Minas, no Brasil e no mundo. Nosso abraço a você que nos acompanha pelos meios de comunicação da Rede Catedral de Comunicação Católica, emissoras da Arquidiocese de Belo Horizonte, você já sabe, TV Horizonte Canal 30, Rádios Américas 107.1 e Cultura AM 830, além, é claro, dos nossos canais no YouTube e redes sociais. Juliana Lima, minha amiga, boa tarde. Boa tarde, João Eduardo Santana, boa tarde também para você. Olha só, milhares de pessoas estão deixando a capital nesta quarta-feira
por conta do feriadão do Dia do Trabalhador. Por conta disso, os grandes corredores da região metropolitana, além das rodovias federais, vão receber milhares de veículos nas próximas horas. As forças de segurança fazem, até o próximo domingo, uma grande operação em todo o estado para coibir crimes e aumentar a chamada sensação de segurança no trânsito. É sobre isso que vamos falar agora com o Tenente Coronel André Muniz, do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Juliane. Boa tarde, João. É um prazer estar aqui com os senhores e senhoras, né? Levando informação aí para a sociedade mineira. Alegria é nossa em recebê-lo. Eu conheço o Muniz de quando ele tinha mais cabelo, sabe, Juliane? Então, a primeira coisa que eu perguntei para ele quando ele chegou aqui, eu falei, ô Muniz, o pessoal no trânsito ao longo desses anos está fazendo seu cabelo cair? E aí, Muniz, o pessoal está mais imprudente? Sim, a gente nota, né, em algumas situações aí, apesar de termos o carnaval, foi mais o dia da onda histórica, né, da rede histórica, foi o carnaval mais seguro, com números expressivos de redução. Foi bom o carnaval, foi então. Bom. Mas a gente nota aí, no decorrer do ano, os sinistros com vítimas fatais aumentando. Então, a gente nota aí um desrespeito da legislação de trânsito, porque eu sempre falo, são coisas simples que a gente tem que fazer, que a gente sabe que tem que fazer, que a Polícia Militar Rodoviária fala todos os dias. Usar cinto de segurança, não exceder velocidade, não usar telefone celular, mas as pessoas insistem em cometer essas infrações e às vezes aí pagando aí com a própria vida. O Tenente Coronel, qual que é... Tenente Muniz. Tenente Muniz. Qual que é o ranking das principais infrações? Celular, bebida alcoólica, falta de cinto? Sim, nós temos, né, o ranqueamento aí, a gente nota aí, a primeira aí, hoje, né, tem batido o recorde aí a questão do celular, né? Você nota as pessoas desrespeitando muito a legislação de trânsito com relação ao uso do aparelho. Depois aí segue nas rodovias aí com relação a ultrapassagens proibidas. É uma infração gravíssima, 7 pontos no prontuário, e é uma infração que causa muita letalidade, porque são 2 veículos que se colidem de frente, às vezes, muitas das vezes, e muitas das vezes aí causando a morte de muitas pessoas. Então, a gente pede encarecidamente ao condutor que siga rigorosamente a legislação. E tem uma infração também, que o pessoal às vezes se confunde com a ultrapassagem proibida, é o forçar a ultrapassagem. O que é isso? É quando vem um veículo em sentido contrário, você está fazendo uma ultrapassagem proibida, vem um veículo em sentido contrário e você coloca em risco aquelas pessoas. Ele tem que desviar ali do seu veículo ali, muitas vezes acostamento e tal. Isso é uma infração gravíssima, quase R$3.000 e dá até a suspensão do direito de dirigir aí após um processo. Agora 12h36, Tenente, a pessoa que está viajando agora, está assistindo o jornal, está almoçando e em seguida vai pegar o volante e vai principalmente para as regiões litorâneas de Rio, Espírito Santo, que está mais próximo da gente aqui, para aproveitar esses 4 dias de feriado. O que a pessoa precisa saber na hora de sair de casa? Primeira coisa, policiamento rodoviário, né, a Polícia Militar Rodoviária, ela fala para a pessoa fazer um planejamento da sua viagem. Hoje nós temos aplicativos, né, mapas, Waze, Google, você consegue planejar ali, até mesmo ao vivo ali, se tem algum acidente ou se tem quanto tempo que você vai gastar. Então, esse planejamento, ele é fundamental. Após o planejamento, dá uma verificada no seu veículo, questão de equipamentos obrigatórios, luzes do veículo, uma situação que pega a gente de surpresa, né? Você está transitando, pega uma chuva e você vai ver que não fez a manutenção preventiva, o limpador do para-brisa está ruim. Isso causa um risco muito grande para você que está conduzindo o veículo, as pessoas que você ama, que estão ali com você, e as outras pessoas que não têm nada a ver com, às vezes, a sua irresponsabilidade de não fazer essa manutenção. Então, a manutenção do veículo, luzes, pneu, né? Todo pneu tem uma marcazinha, você sabe que tem uma marca que chama TWI? Uhum. É uma borrachinha que tem ali no meio dos sulcos do pneu. Existe TWI, é uma marquinha. Quando chega, o pneu vai desgastando e chega nessa marca, está na hora de trocar o pneu. Então, qualquer pessoa leiga, qualquer pessoa... Ou seja, é o que indica que o pneu está ficando careca. Isso, né? Você foi falar da minha careca aqui, então é o que indica da careca. Mas são dicas simples, né, que salvam vidas. Após o veículo, né, você fez um planejamento, foi para o veículo, verifica as suas questões de documentação. Se a sua carteira está em dia,
né, documentos do veículo estão em dia, porque, né, se às vezes se deparar com uma fiscalização, às vezes você esqueceu de fazer um pagamento de alguma taxa, alguma coisa, seu veículo às vezes será removido aí por falta de licenciamento. Então são coisas simples que a gente pede todos os dias para esse condutor, essas pessoas fazerem. Tenente, a pergunta de 1 milhão. Existe melhor horário para viajar durante esses feriadões? Como eu disse aqui, o planejamento faz parte, né, da nossa rotina. A Polícia Militar Rodoviária, nessa operação de feriado, Dia do Trabalhador, nós colocamos aí em conjunto com o Batalhão de Meio Ambiente 2.000 policiais em operação, né, todo o efetivo administrativo também, para garantir essa segurança. Mas no planejamento, né, você falou de horário, hoje em dia está muito diversificado. O que é, então? Usar as ferramentas digitais a nosso favor. Com o mapa você consegue planejar, inclusive tem algumas ferramentas que você consegue verificar qual o período de maior fluxo de veículo, tempo, né, gastos na rodovia, no trânsito. Então, é usar essas ferramentas para ver o Mas, por exemplo, o pessoal que está gasto. saindo, né, vai pegar o feriadão, sair hoje no final da tarde, ou de repente esperar o comecinho da madrugada, né, de hoje, é melhor a madrugada, considerando o fluxo de veículos, pelo que vocês têm acompanhado nas rodovias? Como eu te disse, as ferramentas digitais amparam muito o condutor a fazer esse tipo de planejamento, mas vai depender também da pessoa. Às vezes, se ela vai dormir bem, se for pegar de madrugada, ela tem que dormir bem, porque às vezes a pessoa, né, não dorme bem, vai pegar esse veículo de madrugada e vai colocar em risco por causa do sono. Então, são essas situações. Ela vai ter que avaliar todo um contexto para verificar qual realmente é o melhor horário. Hoje em dia eu falo que assim, né, o fluxo de veículos, o número de veículos está muito grande, né, tem crescido a cada ano. Então, é fazer esse planejamento mesmo. A gente sabe que tem os picos, né, de 17 horas até as 20 horas ali. Às vezes esperar um pouquinho, sair um pouco mais tarde, é o ideal. Tenente Muniz, agora 12h40, quais são as ocorrências que mais aparecem aí nas estradas durante o feriado? As ocorrências, né, como eu te disse aqui, são o desrespeito à legislação de trânsito, né, o excesso de velocidade. Nós estaremos usando... É o principal, né, o excesso de velocidade. Nós estaremos usando radares aí, né, em toda a operação. Vamos estar também utilizando aí o etilômetro. A gente sabe que alguns aí extrapolam na bebida aí. Esses dias parei numa blitz aqui na Avenida Silva Lobo. Estão usando agora um etilômetro diferente, né, Tenente? A gente sopra e se ele fica vermelho, aí que a gente faz aí o exame do etilômetro, né? Faz um pré-exame de etilômetro. Sim, existe um etilômetro que a gente utiliza, a Polícia Militar comprou, chama etilômetro passivo. Ah, sim. É para fazer uma triagem, porque às vezes nem toda pessoa precisa se utilizar aquele etilômetro normal. Então você faz uma triagem ali, aquelas pessoas que negam a soprar o etilômetro ou que dá vermelho lá, como você falou, acende uma luz vermelha, ela é direcionada ao local de abordagem para soprar o etilômetro normal. Ou seja, soprou o etilômetro comum, não ficou vermelho, na maioria das vezes vai passar, né? Sim. Outra informação importantíssima, se recusou a soprar o etilômetro, é a mesma multa de dirigir embriagado. O mesmo valor, quase R$3.000, 7 pontos no prontuário. E outra coisa, toda pessoa que sopra e dá embriaguez ou se nega a soprar, ele vai ter um processo junto ao Detran e vai ter a suspensão da carteira do direito de dirigir por 12 meses. Então, aquela pessoa que depende da habilitação para trabalhar, ela vai ter a sua carteira suspensa. Então, a gente, né, concita a todos e sempre falamos aí, o ideal é não conduzir veículo e dirigir ao mesmo tempo. Não dirigir e beber ao mesmo tempo. Tem pontos específicos que a Polícia Militar Rodoviária vai estar? Nós temos mais de 100 postos policiais, né? Além desses postos policiais, nós temos as blitz itinerantes, onde a gente está fazendo patrulhamento, verifica uma suspeição, né? Não só a questão de trânsito, mas a Polícia Militar Rodoviária, ela combate o crime também. A gente tira aí todos os anos aí foragidos da justiça, estupradores, né? Pessoas ligadas ao roubo de carga e contrabando, descaminho. Então, são infinitos os crimes aí que a gente está aí garantindo a segurança da sociedade mineira aí. Tenente Muniz, então, para concluir essa nossa conversa, planejar e não sair da linha, né? Planejar, cumprir rigorosamente a legislação, porque a gente nota o seguinte, uma olhada na tela de telefone celular, você perde o seu campo de visão, você pode vir a capotar esse veículo e vir a perder a vida. Então, são detalhes simples na condução do veículo, que vai fazer você chegar no local e aproveitar o feriado com responsabilidade.
Muito bem. Tenente André Muniz, da Polícia Militar Rodoviária, muito obrigado pela presença aqui conosco. Seja sempre bem-vindo, você sabe que essa casa é sua. Muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade. A gente está aí para servir vocês, tornar Minas Gerais um melhor estado para se viver. Sabemos disso. A gente vai para o intervalo e volta já. Meio-dia e 46 de volta com Rede Notícia. Carlos Drummond de Andrade costumava dizer em alguns de seus poemas que as igrejas de Minas estavam sempre de costas para o trem. E é sobre isso que a gente fala agora. Desde o ano passado, moradores da região metropolitana de Belo Horizonte estão se mobilizando para pressionar o poder público, tanto na esfera municipal, quanto estadual, quanto federal, pela volta dos trens de passageiros. A maioria deles administrados por mineradoras. No caso, a Vale, esses trens que podem voltar a passar a região urbana, atendendo pelo menos 20 cidades aqui da Grande BH. Além de outras cidades do interior, como Divinópolis, por exemplo, Pará de Minas, Sete Lagoas, Itabira, João Molevade, que já recebem o trem da Vale Vitória Minas, e também Ouro Preto e Conselheiro Lafayette. E existe um movimento organizado da sociedade civil que quer representar essa luta, e é sobre isso que a gente conversa agora com a Cristina Oliveira, que é do movimento De Volta do Trem de Passageiros. Ô, Cristina, prazer conhecê-la, muito obrigado pela presença, boa tarde. Prazer é meu e eu agradeço muito essa oportunidade da gente poder falar do nosso movimento. Ô, Cristina, um movimento que começou tímido, a gente pode dizer assim, né? E que agora ganhou uma proporção gigantesca. Como é que vocês avaliam essa subida desse movimento? Como é que ele ganhou aí a mídia e ganhou os corações de todo mundo? O nosso movimento iniciou em outubro do ano passado, então ele é um movimento muito curto, né? Muito novo. É bebê ainda, né? E a gente foi participar da audiência que a NTT chamou para discutir a renovação automática da concessão com a VLI. E já naquele dia nós nos posicionamos contrário a isso, porque a VLI até então tem sido uma má prestadora de serviços, tanto que ela quer entregar muitos quilômetros de linha, porque, segundo ela, não dá lucro. E aí, se não é vantajoso, ela quer devolver isso para o governo. E nós nos colocamos, contrários a isso, porque achamos que a nova empresa que for assumir a concessão precisa estar integrada numa proposta ampla de mobilidade, porque nós defendemos o trem como uma alternativa para a mobilidade da região metropolitana. Não é apenas o que já estava garantido nos contratos dos últimos 30 anos, o chamado um par de trem diário. Então, nós já ficamos 30 anos sem esse trem. Esse trem, no contrato de concessão, ele era previsto e a Vale não cumpriu ou não teve uma articulação para que tivesse um operador de trem de passageiros. E no caso, a bem da verdade, o VLI ele é um transporte de carga praticamente, somente de carga, não de passageiros. A gente vê a VLI passando aí pelas linhas férreas da região metropolitana, está carregando minério somente, né? Exatamente, mas no contrato existia uma cláusula que era necessário deixar o direito de passagem, garantir o direito de passagem para um trem de passageiros. Então não era para a gente ter ficado 30 anos sem trem. Ou somente com a linha Vitória Minas, no caso, né? É que é um trem de turismo. Nós achamos que tem que ter trem de turismo, sim, mas a nossa luta é pela mobilidade urbana. Então é importante destacar isso, então. O trem Vitória Minas ele é considerado um trem de turismo, não um trem de passageiros. É um trem de passageiros, mas de turismo. Entendi. Ô, Cristina, esse trem metropolitano, ele afetaria quantas cidades? Vocês acreditam que quantas pessoas seriam beneficiadas com isso? Olha, toda a região metropolitana pode ser beneficiada porque o trem não beneficia apenas a cidade que tem a estação. Às vezes, no entorno da estação tem várias outras cidades. Então, as pessoas se deslocariam da sua cidade, iriam até a estação e chegaria em Belo Horizonte. Que a dificuldade da região metropolitana é muito grande para chegar em Belo Horizonte e depois voltar para casa. Que hoje a gente tem engarrafamento em todas as cidades metropolitanas. É impressionante quando você pega a própria 381, quando você vai pegar a pé, as BRs ficam congestionadas.
Entendi. Ô, Cristina, o que vocês veem de dificuldade hoje para colocar isso em prática? Como é que está o diálogo aí com governos federais, estaduais, municipais? A gente conseguiu, até agora, 8 reuniões com o Ministério do Transporte e 3 conjuntas com o Ministério das Cidades. Então, nós achamos que isso é muito positivo, porque a cada reunião vem um degrau, né? Um degrau dessa luta que é muito, muito grande. Então, a cada reunião a gente sobe um degrau. E na última audiência que teve, né, a primeira audiência que aconteceu em Contagem, o Ministério do Transporte anunciou que estão vendo também a possibilidade do trem regional até 7 Lagoas. Porque o que a gente começou a discutir muito timidamente era apenas o trem metropolitano e iniciaríamos pelo trecho Betim-Belo Horizonte. Então, porque um trecho muito curto, né? Um trecho curto, a ferrovia está pronta. Bom, mas aí com o próprio governo federal, nós fomos ampliando isso para um trem regional. Porque o Ministério do Transportes cuida do trem regional, o Ministério das Cidades que cuida do trem metropolitano. E esse trem regional teria um trajeto maior, né? Seria Belo Horizonte. Aí nós enviamos uma proposta para 4 trens regionais. Sim. Belo Horizonte até Divinópolis, Belo Horizonte até 7 Lagoas, Belo Horizonte até Ouro Preto e Belo Horizonte até Conselheiro Lafayette. Então, todas essas cidades, né, teriam a passagem do trem e as cidades do entorno também seriam beneficiadas. Você falou aí do Ministério do Trabalho, falou do Ministério do Transporte. Ministério do Transporte, Ministério das Cidades e Governo de Minas. Pois é, o Governo de Minas, nós tivemos uma experiência ruim numa reunião que teve junto com técnicos do Governo de Minas Gerais. Os técnicos não demonstraram interesse pelo trem metropolitano. O governo está fazendo o seu plano ferroviário estadual, mas priorizando a carga, o transporte de carga. E a gente não vê nenhum problema em ter, na mesma linha, inclusive, ter horário para carga, horário para passageiros. Isso não é empecilho ter a carga. Ou seja, isso é o entrave, seria o entrave, então, por enquanto, nesse diálogo? Por enquanto, o diálogo com o governo estadual ainda está muito tímido. Ele precisa avançar, porque os projetos ferroviários, eles são negociados, né, entre governo federal, estadual e também as próprias prefeituras. Hoje nós estamos nesse momento de ter o poder institucional participando desta reivindicação. E as mineradoras? Porque, querendo ou não, são elas que usam, né, no momento, esses trechos. Teve alguma manifestação delas? Não, as mineradoras até agora são as únicas que utilizam, né? E se você anda pela região metropolitana, você de vez em quando vê vários trens, até carregados, estacionados um bom tempo. Então, elas não utilizam a linha o tempo todo. A gente não tem nenhum contato com mineradora. Ô, Cristina, uma dúvida que eu tenho pessoalmente, porque eu tenho menos idade, então eu não peguei bem essa época do trem, né? Eu sei do que me ouviram falar e do que me contaram. Por que os trens pararam de funcionar? Pois é, tem gente que acha que é uma lenda urbana. Que eles funcionavam, né? Que eles funcionavam. E eu vivi esse trem. Eu estudei aqui na PUC. Eu sou ex-aluna da PUC. E vinha de Contagem para estudar à noite de trem. O trem passava no Bernardo Monteiro, não tinha metrô ainda, parava ali onde é a estação. Essa estação do metrô que tem aqui do Gameleira. Gameleira, né? Então, ele existia, os pares, eram 2 pares, né? Eram poucas viagens. Por isso que ele andava lotado, né, mesmo. E por que ele parou? Porque a concessão que foi feita garantiu, né, tinha uma cláusula garantindo o direito de passagem, mas a população não acompanhou isso. E o governo também não fez essa cláusula ser cumprida. Não houve um incentivo, a população não quis, juntou 2 fatores negativos. Eu acho que a população não sabia como reivindicar. Porque se hoje a gente não tivesse tendo esse movimento, a renovação ia ser feita automaticamente e do mesmo jeitinho que foi o outro contrato. Então, nós não teríamos a possibilidade, né,
o que nós estamos cobrando, é que o novo contrato incorpore o trem de passageiro como alternativa à mobilidade. Então, não são 2 pares por dia, como, por exemplo, está garantido no contrato que foi firmado com a MRS. A MRS já renovou o contrato. A VLI que está em processo. Então, a MRS já no seu contrato está lá, ela tem que dar o direito de passagem para 2 trens diários. Então, quer dizer, o trem de passageiros na MRS, em tese, está até mais rápido, né? Porque agora precisa arrumar uma operadora que faça, né, que opere o trem de passageiros. Ô, Cristina, a gente está caminhando para o final, mas queria que você deixasse aqui como é que as pessoas acompanham esse movimento. Tem um Instagram, tem um abaixo-assinado, o que você indica? Eu posso participar de audiência para a gente poder fazer isso crescer, né? Acompanhar essa luta de vocês. Exatamente. O nosso Instagram é o Volta Trem de Passageiros, Volta Trem. Volta Trem de Passageiros. E nós estamos, nesse momento, tentando convidar, né, chamar os prefeitos para essa luta. Estamos tentando marcar reuniões, inclusive com o prefeito de Belo Horizonte. É muito importante que Belo Horizonte seja a liderança nesse processo, porque todos os trens passam por Belo Horizonte, né? Então, nós vamos ter uma audiência dia 8 de maio, às 13h30, uma reunião na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Já tivemos em Contagem, no dia 15 já vai ser em Santa Luzia. Então, a engrenagem aqui para a participação das prefeituras começou a funcionar. Mas nós precisamos que o prefeito também se manifeste formalmente para o governo federal, reivindicando esse trem conosco. Muito bem, Cristina Oliveira, do movimento SOS Vargem das Flores e pela volta do trem de passageiros da Vale na região metropolitana. Cristina, obrigado, seja sempre bem-vinda, viu? Prazer foi meu e pode me convidar outras vezes, porque sempre tem novas atualizações. A gente vai falar muito de trem aqui ainda. Ô, Cristina, muito obrigada, gente. Olha, este foi o Rede Notícia. Agradeço também você pela sua audiência. Siga a Rádio América. Siga agora na Rádio América com o programa Vaticano. Na TV Horizonte, é a vez do Bola na Rede com Júnior Brasil. Um abraço, João Eduardo Santana. Tô falando do Júnior, tô lembrando do Júnior, falando do você. João Eduardo Santana. Isso é a atenção pro feriado, né? A gente eu vou estar aqui trabalhando, você, João? Eu também. Então é isso, amanhã estamos aqui. Com a graça de Deus. Para você que vai curtir o feriado, bom feriado, fique conosco. Um abraço para você. Deus te guarde nessa quarta-feira.